Que os nossos corações, pelo auxílio do Espírito, do grande Senhor que estamos aqui para cultuar e a quem pertencemos, eu pertenço a Ele e espero que todos que me ouçam também façam parte, sejam propriedade dEle, por consciência de que o sangue do Filho do nosso grande Deus nos deu grande salvação. E se isso ainda não é uma realidade, se você não tem uma segurança que você pertence a Deus, hoje Ele convida você a dizer para o Filho dEle, que é Jesus, que tem poder para lavar os nossos pecados e nos dar o Espírito dEle, que entre na sua vida e te faça uma nova criatura pelo poder desse Deus. Que nós possamos viver esse tempo de culto com um grande entendimento desse Senhor e de toda a glória que existe na essência dEle. Que possamos nos alegrar com o grande Deus, com o grande Senhor, que em breve virá para julgar vivos e mortos pelo poder da sua glória. E a Jesus, o Senhor a quem pertencemos. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 20. Leremos a partir do versículo de número 17 até o final deste capítulo. Atos 20, de 17 a 38. Parece que as páginas já chegaram ao destino, e eu acredito que também alguns celulares e tablets também já, talvez é mais fácil do que os que estão com as páginas de papel, né, de acharem. Apesar que o livro de Atos não é difícil, né? Leremos com toda a dependência e desejo de que o Espírito traga, através da palavra dele próprio, o ensinamento ao nosso coração neste culto. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, e lhes ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los para dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Este encontro tão precioso de Paulo com os presbíteros de Éfeso, os líderes de Éfeso, ele tem tantas coisas lindas. Inicio convidando os irmãos a pensar em um homem que tem um coração que é plenamente cheio de devoção por Jesus. A beleza de um coração devoto a Cristo. E o grande desafio que temos ao ler o texto lido, de dizer a Deus que o Espírito dele produz em nós esta mesma devoção, de poder, não só de palavras, aquele grupo que o ouvia, mas com uma consciência diante do próprio Deus, de dizer: eu não tenho nada que me é precioso para mim mesmo. A minha alma respira a glória de Cristo. É um homem que vai entendendo de tal forma a beleza de Deus, que se entrega lucidamente a esse Senhor maravilhoso. Entregar-se a esse Senhor é algo tão precioso. Domingo que vem é Dia dos Pais. Talvez hoje já é um dia para a gente poder pegar algumas coisas para nos aquecer para essa celebração, principalmente a nós que somos pais. Mas a palavra que quero deixar para vocês serve para mim e para todos os que são pais, e para todos aqueles que desejam deixar coisas boas nesse breve tempo que estamos aqui, aos que nos rodeiam. Veja o que ele diz no versículo de número 18: vocês sabem como vivi o tempo todo que estive com vocês. Paulo podia olhar para eles
e com muita tranquilidade de alma dizer: vocês viram a maneira como eu vivi, como eu me entreguei ao Senhor, como eu compreendi e passei a beleza de Deus para vocês. A gente olhando esse encontro, a gente vê nessa palavra de Paulo, alguém que nesses 3 anos que esteve em Éfeso, deixou fragrâncias de Cristo, através da vida dele, nas pessoas que ele se relacionou. Talvez o melhor significado que tenhamos nesse breve tempo da nossa vida, é que no tempo que terminar a nossa caminhada, ali naquele caixão onde vai estar o meu corpo e que estará o teu corpo, quando terminarmos o nosso breve tempo aqui na terra, as pessoas que estiverem ali possam lembrar não de presentes que demos, de patrimônios que demos, mas de fragrâncias de Deus que deixamos, como resultado de uma imitação ao próprio Cristo. Esse é o melhor legado que devemos pensar em deixar às pessoas que nos viram e que conviveram conosco. Alguns meses atrás eu fui dirigir o culto de sepultamento do pastor João Arantes Costa, que foi um desses legados. Encontrei lá um homem firme na fé, que pertence à Igreja Central de São José dos Campos. Depois do culto, ele chegou a mim e disse: pastor, eu fui um homem, um desses bêbados, que dei muito trabalho aos irmãos dessa igreja. O pastor João me tratou com tanto amor. Ele saía durante a semana para andar comigo. Ele me amou com tanta intensidade. Por muito tempo eu ainda perturbei, mas Deus usou a vida dele. Ele não fazia censura, ele não me condenava, ele não me convidava para ir para uma casa de recuperação, mas ele tão somente me amou. Hoje estamos sepultando ele, mas a vida dele levou Cristo à minha vida. Que legado estamos deixando neste breve tempo que estamos nesse mundo? O apóstolo Paulo, consciente de que aquele era o último momento que teria com os irmãos de Éfeso, pode fazer essa declaração: vocês sabem como eu vivi o tempo todo que eu estive com vocês, desde o primeiro dia. Alguém que se devota a Cristo e deixa fragrâncias de Deus àqueles que estão nos rodeando, próximos e distantes, bons e maus, vão sendo afetados com as belezas de alguém que ama o Senhor e vive o Evangelho do Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar neste lindo encontro de despedida de Paulo com os irmãos de Éfeso é que existe alguma coisa além dessas lágrimas que ele fala no versículo de número 19. Vocês sabem como servir o Senhor com toda humildade e com lágrimas. Depois ele fala de lágrimas de novo, lá no versículo de número 31. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais deixei de advertir cada um de vocês
disso, noite e dia, com lágrimas. Algo além das lágrimas, Paulo deixou como legado as pessoas que conviveram com ele naqueles 3 anos. E a gente sabe que esse elemento que está escondido atrás das lágrimas, foram que Paulo teve uma vida de intensa oração por eles. É só olhar a carta que ele escreve a esses irmãos, e na carta ele vai fazer clara declaração disto. Vejam lá o que ele diz na carta. Efésios 1, 16: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Eram orações recheadas de lágrimas. Oh, amados irmãos, que aqueles que nos rodeiam possam ver que nós somos pessoas de oração, que investimos tempo com Deus em oração por vidas. A Aline parece que veio na minha mente e começou a investigar minha pregação de hoje, e na hora do almoço ela falou sobre isto, de alguém muito ligado a ela que guarda muitos nomes, e aí questionando, é porque ela ora por esses nomes, e por isso ela guarda. Irmãos, uma das coisas mais bonitas que eu posso deixar, e que você pode deixar como legado da sua trajetória nesse mundo, é uma vida marcada pela oração, pelas lágrimas. Que a gente possa orar não com os nossos olhos secos, mas orações cheias de uma grande, intensa compreensão do poder de Deus e de tudo aquilo que levamos a eles. Há uns anos atrás eu visitei um pastor na cidade no estado de Santa Catarina, de Criciúma. Ele tinha perdido o pai dele fazia poucos dias. E foi um tempo para a gente poder estar ali para ouvir alguém que está ainda sofrendo pelo luto, pela dor. E ele disse para mim: o Ricardo, pastor Gessé, o meu pai deixou uma coisa que eu nunca vou esquecer, e eu quero imitá-lo. Meu pai foi um homem de oração. E ele pegou uma lista com 400 nomes, que o pai dele orava diariamente, passava um bom tempo diante de Deus com esses 400 nomes. Alguns ele ficava algum tempo, nomes de alguém preso a vícios, a pecados, a lutas com filhos, a crises conjugal, 400 nomes. Ele levava diariamente a presença de Deus. Ele me contou que um desses nomes foi alguém, o pai dele foi um pequeno empresário, e na caminhada de empresário, um fiscal da Receita Federal, tentando algum suborno, o prejudicou, e ele, por andar em integridade, foi profundamente prejudicado por esse fiscal. Ele disse: meu pai colocou o nome desse homem em oração, e ele tinha um amor tão intenso por esse homem. Ele era livre de todo aquele ressentimento que normalmente nós temos por alguém que nos fez tamanho dano de prejudicar a empresa dele. Ele amou aquele homem e levou aquele homem à presença de Deus diariamente, por muitos anos. Talvez uns 10 anos depois, aquele fiscal ficou muito doente, e Deus levou a vida do pai do pastor Ricardo para
compartilhar do amor de Cristo aquele homem. E ele se converteu. E ele foi batizado antes da morte. E pessoas se converteram por causa da vida de um homem que aprendeu o legado da oração. Atrás das lágrimas de Paulo havia uma intensa vida de oração. É um grande privilégio, irmãos, que temos ter a nossa lista pessoal de oração. E talvez como essa pessoa querida da irmã Aline, poder guardar nomes por orar por esses nomes. De gente que a gente ora por enfermidade. E por tantos desafios. Eu não sei se vocês já prestaram atenção no final do Salmo de número 72. Deixa aí o texto aberto em Atos 20. E eu quero que vocês simplesmente vejam o último registro do Salmo de número 72. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Quem escreve isto, provavelmente foi Salomão, já no tempo final do seu pai. Quando falamos de Davi, a gente lembra logo dele como guerreiro, como o grande e principal rei que Israel teve, como o grande e o maior poeta da Bíblia. Mas esse homem, esse filho que andou com ele, viu alguma coisa que às vezes a gente não pode entender que existiu. Salomão não disse: aqui termina a vida de um grande general e de um grande rei de Israel. Aqui termina-se o homem que fez as lindas poesias de Israel. Não. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Meu desejo, no dia que eu partir, é que o Natan possa muito mais do que dizer que eu fui um diretor do departamento ministerial da ICEB, um pastor da ICEB, e alguém que fez algumas coisas nesse breve tempo que esteve aqui, que ele possa dizer: termina aqui as orações de Jessé, e que a sua vida possa ser motivada por essa marca e esse legado que esconde lágrimas, que são as nossas orações. Como as orações são preciosas, como o mundo que vivemos precisa de gente que conhece Deus na intimidade, por uma vida de oração. Os homens que mudaram o mundo foram homens de oração. Veja a agenda de Lutero, veja a biografia dele, antes desses encontros que os historiadores deixam a gente assim tão admirados. Lutero passava de 5 a 6 horas diante de Deus em oração, e quando ele ia à presença para esses grandes embates, já não era ele quem ia, mas o Espírito de Deus que ia com ele. Atrás desses grandes personagens deve estar escondida a beleza de uma vida de alguém que ora a Deus. Atrás das lágrimas de Paulo, a gente vê esse legado de um homem que registra na carta que incessantemente orava pelo José
e gastava tempo com Deus, com o José, com o Epafrodito, com a Evódia, com a Síntique, com o Apolo, com a Priscila, com o casamento deles, com a educação dos filhos deles. E talvez ele conhecia coisas no filho que precisava de Deus, e ele pedia ao Senhor dos milagres por eles. A segunda coisa que eu quero deixar de bonita nesse encontro de despedida de Paulo, está no versículo de número 19. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Versículo de número 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Um dos legados que podemos deixar também para aqueles que nos rodeiam, depois da nossa caminhada por essa breve jornada, é uma vida de resignação aos dias difíceis e aos sofrimentos. Vocês viram como eu fui provado pelas conspirações dos judeus. O próprio Espírito me diz que o caminho pela frente é um caminho de prisões e sofrimentos. Mas ele lidou com resignação às lutas e ao sofrimento. Uma das coisas que eu percebo que Deus deseja treinar a minha vida e a sua vida nos dias que vivemos, é para esta condição de sermos aprovados nas provações, nas situações anormais que todos nós temos que enfrentar na caminhada neste mundo. E como reagimos a essas lutas de acusações, de sofrimentos de saúde, de sofrimentos com talvez o comportamento de um filho, de privações de recursos, e assim por diante. Como a gente lida com isto? Como nós nos comportamos? Para esta mesma carta, para esse mesmo grupo, Paulo na carta que escreve diz: eu quero que vocês deixem de ser como meninos, que estão indo para cá e para lá, porque ele tinha mostrado as belezas de Deus através de uma vida de resignação, de sujeição a Cristo, de se conformar e encontrar em Cristo todo o bem. Pedro vai falar sobre esse comportamento de Jesus na sua carta. O Senhor que, quando caluniado, ficou quieto, quando feito tantas coisas ruins contra o nosso Senhor, ele se aquietou e se sujeitou àquele que pode tratar justamente. O desafio para deixarmos aqueles que nos rodeiam a marca de uma vida de resignação ao governo do Senhor, a suficiência do Senhor, a alegria de encontrar a paz de Deus pelo poder do seu Espírito nos dias difíceis, quando os judeus vêm nos perseguir, quando as prisões vêm nos acorrentar. Aquele que tem Cristo é livre, livre, ainda que nas cadeias. Paulo mostra isto e deixa a esta igreja, a esses irmãos que o ouvem, esse testemunho impactante de um homem resignado às provações. Deus deseja treinar eu e você para esse comportamento
para glorificarmos Cristo. Precisamos ir, porque eu tenho outro culto, daqui a pouquinho começa outro culto, eu não acabei a pregação desse, né? Terceiro ponto, versículo de número 20, olha que coisa preciosa. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes publicamente e de casa em casa. Um terceiro legado é que Paulo era o homem da Bíblia, o homem das verdades de Deus, é o homem que vai trazer as dispensas de Deus para a vida das pessoas. Às vezes não, a Bíblia tem que ser tão enraizada no nosso ser, que a gente vai trazendo Bíblia nas coisas que a gente vai passando, e Ele vai transmitindo as verdades do caráter de Deus. Eu nunca, olha que coisa séria Paulo fala aqui, eu nunca, ele olha para os crentes e diz, nunca, vocês sabem disso, nunca eu deixei de passar para vocês algo proveitoso para a eternidade de vocês. Talvez valha a pena fazer um pequeno intervalo. O pastor Eduardo falou, não, pode ficar à vontade, solta mais, ele não sabe o risco que ele teve quando ele disse isso, né? Mas talvez é bom a gente fazer um intervalo para tentar entender como que foi essa situação. Paulo chegou nessa cidade, já dissemos e lemos aqui, ele ficou provavelmente 3 anos, aqui na cidade de Éfeso, nessa cidade da Ásia. Quando ele chegou ali, ele prega nas sinagogas, e houve embate, por isso ele fala das perseguições dos judeus, porque eles causaram muito dano para Paulo ali, e aí alguns se convertem ao Evangelho. Essa região, em alguns lugares do mundo, até hoje tem aquele período da siesta, que vai das 11 às 3 da tarde, que é um período de intervalo. Quem conhece a Europa sabe, né? Tem muitas famílias que você chega meio-dia, vai passear como se fosse domingo, na praça, ali em Madrid e tal, né? Você vê assim, pais com filhos andando ali, que é o período da siesta. Onde ele estava, tinha provavelmente esse período da siesta ali em Éfeso, onde tinha esse intervalo. Ele descobriu uma escola de Tirano, né? E ele percebeu a oportunidade, quem está plantando a igreja lá no Botão, a oportunidade de usar a escola sem pagar aluguel, né? Usar as salas com ar-condicionado, né? Com água para o pessoal beber, com banheiro. Ele leva as pessoas para a escola de Tirano e começa a ensinar tudo que é proveitoso. Eu nunca deixei, lá na escola eu fui ensinando, e o Espírito de Deus vai tomando conta dele de tal forma, vai dando tal riqueza de uma vida de devoção a Cristo, que as pessoas vão ouvindo essas coisas proveitosas, porque ele vai falar sobre isso, né? Aqui, veja lá, versículo de número 21, testifiquei tanto a judeus como a grego, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas proveitosas estão ligadas a Deus, a uma vida de mudança, de abandono de erros. E lá na escola de Tirano, Paulo é usado de uma maneira poderosa para anunciar a mensagem transformadora, as coisas proveitosas para a eternidade. Terceira coisa, nós devemos deixar como legado esse anúncio de coisas proveitosas para o mundo eterno. E Deus vai usando essa oportunidade, esse coração cheio de devoção por Cristo, e muitos que vão ouvindo ali, vão se convertendo, e eles se convertem de tal forma, eles tinham lá algumas coisas que eram caríssimas, que eram livros, caríssimos contra a fé, e à medida que eles iam se convertendo,
naturalmente Deus ia dando a eles a clareza da verdade do Evangelho, e o quanto aquilo afastava eles dos Evangelhos, e eles traziam aqueles livros, e eles queimavam aqueles livros para dizer: agora esses livros não têm mais sentido, porque Cristo é o sentido da nossa vida. É esses que estão agora aqui ouvindo Paulo. Que coisa linda, que coisa linda. Um homem que se deixa ser dominado pelo poder do Espírito Santo, e ele anuncia coisas proveitosas para a eternidade. Ele olha para os crentes e pode dizer: eu nunca deixei de falar nada que fosse proveitoso. Mas lá, quando ele fala publicamente, na escola de tirano. E pastor que é pastor, não fica só no templo, né? Vai na casa dos crentes. E lá na casa dos crentes, de vez em quando, tinha um ou outro que tinha dificuldade, ele ensinava ali. E aquela igreja foi tomando forma e belezas de Deus. O legado de anunciar coisas proveitosas. Será que temos feito isso? Temos deixado isso ao mundo que nos rodeia? Quarto ponto. Veja lá o versículo de número 34. 33. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e dos meus irmãos, dos meus companheiros de ministério. Uma das coisas que também ele deixa aqueles irmãos que vão ali para se despedir, para aquele culto de despedida, é que ele foi um homem que soube se contentar com a sua condição de vida. Sabe, irmãos, esse é um dos grandes desafios e uma das grandes necessidades que nós precisamos pedir a Deus que trabalhe no nosso ser. Vira e mexe, eu me vejo descontente com alguma coisa. Não sei se acontece, se é só comigo ou se com você também é assim. Às vezes com o tempo, está quente, está frio. Às vezes porque já passou muito tempo, eu estou com fome e ainda não comi. Às vezes aquele lugar que a gente foi, fala: mas por que eu vim aqui? A gente tem vivido num mundo descontente. A gente tem um celular, mas a gente queria o celular do outro, que o outro é melhor do que o meu. A gente quer o filho que o outro, aquele filho que é melhor que o meu. E a gente vive nesse mundo descontente. Uma das coisas que nós precisamos pedir que Deus treine o nosso coração. Mude Deus pelo poder do seu Espírito, essa maneira errada que eu tenho andado como um filho do Senhor. Quero aprender a ter alegria. Quero aprender a celebrar pelo novo dia. Quem vive contente em toda a situação, todo café da manhã, café com leite talvez e um pão com manteiga, ele é alguma coisa nova, de uma alegria. Deus é um Deus das rotinas gostosas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sábado descansa. Primeiro dia, segundo dia, sábado descansa. Manhã, tarde e noite. Deus fala assim: venha se encantar nessa dinâmica do meu mundo. Um homem que me chama muita atenção na Bíblia é aquele velhinho que chega no templo de Jerusalém, no dia que Jesus completa 8 dias de vida,
José e Maria chegam com ele no templo e chega um velhinho, já bastante experiente, com a beleza da dona Madalena. E ele chega ali e ele fala: agora eu posso descansar em paz, porque eu posso ver o meu Salvador. Uma das coisas bonitas que a gente vê ali em Simeão é que por muito tempo ele ficou ali esperando com alegria o dia de ver o Salvador, sem estresse, sem reclamar de Deus. Deus, já passou tanto tempo, o Senhor me fez a promessa e não chega. Parece que todo dia é um dia novo para ele, porque ele encontrou o contentamento. Irmãos, como isso faz diferença de testemunho da nossa fé àqueles que nos rodeiam, esse comportamento de se contentar com aquilo que temos, com aquilo que somos. Nós pastores, né, pastor Eduardo, pastor Miguel e os demais pastores, Denilson. Pedro está aí? Não? Não chegou ainda, porque eu fiquei sabendo que talvez chegaria o Davi, né? Nós muitas vezes queremos, eu quero pregar como Luiz César, mas eu sou Gessé, eu não sou Luiz César. Eu quero pregar como João Batista, eu quero ter esse jeito do pastor Eduardo, eu quero ter essa cabeça dele. Eu não tenho. Deus me fez assim, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Que a gente encontre no mundo de Deus alegria, que é aquilo que somos, e com aquilo que Ele me deu para viver o dia de hoje, esse momento. Eu viro e mexo, vejo gente que está preocupado sempre com o amanhã, com o depois. O cara não vive o momento, ele não celebra o momento. Às vezes a gente vai fazer uma viagem e não vê detalhes da viagem, porque a gente está tão estressado para chegar, e a gente não vê particularidades. Há uns tempos atrás eu fui com o pastor Cleiton, de Samambaia, a Unai, quando ainda tinha o trabalho, visitar o Guilherme e a Tainã. E no caminho, era mais ou menos essa época do ano, gente, tinha essas árvores com flores amarelas, que coisa linda. A minha máquina só ia fotografando esses ipês. Às vezes a gente pode perder essas belezas, porque a gente está tão tomado. Paulo mostra aos crentes de Éfeso, que ele aprendeu a se contentar com o dia, com as coisas. Eu não cobicei prata, eu não cobicei ouro, eu não cobicei roupas de ninguém, eu não fiquei reclamando porque eu tinha que trabalhar para me sustentar, nada disto. Deus me consolou, Deus me contentou, e Ele mostrou aos irmãos, Ele deixou essas fragrâncias da beleza de Deus na vida dos irmãos, do contentamento com as suas condições, com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele tem, alegria. E para terminar, ainda dentro dessa mesma passada, o versículo seguinte, continuando: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Comecei dizendo de algo melhor, ou mais, o que está além das lágrimas. Aqui Paulo fala de algo que está além da sua pregação na escola de Tirano, porque ele podia falar bonito na escola, trazer mensagens profundas, impactantes, mas a vida dele não ser uma vida lastreada com uma devoção que expressa verdadeiramente Cristo. E ele vai mostrar, nas horas que ele sai pelas ruas de Éfeso, nas casas que ele sai de Éfeso, ele tinha um trabalho, parece. Ele diz isso no versículo 34, né? Que as mãos dele faziam isso, e ele não só parece que sustenta ele e os companheiros, mas às vezes ele viu um necessitado,
E ele dava, e ele diz: olha, vocês viram que eu fiz isto. E nós podemos dar parte do que temos, porque nada nos pertence. Paulo é um homem livre das prisões que muitas vezes nos prende, para essa graça de doação, e ele remete ao próprio ensino de Jesus. Jesus diz que existe melhor legado em dar do que de receber. Paulo vai além da pregação, com uma vida de doação, de dar, de dividir. Talvez daquele pouco recurso, ele podia dividir um pouco da sua marmita lá com alguém que precisava. Victor Frank, eu não sei se vocês já viram alguma coisa dele, é um desses homens que deixa legados para o mundo. Uma das coisas que ele tinha alguns princípios lá no campo de concentração nazista, né? Um deles é que ele defendia que ele não morreria nos campos de concentração. Que é difícil, mas eu não vou morrer aqui. Uma das coisas bonitas que ele deixa de legado para a história do mundo foi algo que Paulo fez e nos mostrou aos crentes de Éfeso, e que nos convida, pelo poder de Deus, a fazer o mesmo. Vitor Frank muitas vezes tinha uma ração bem restrita que ele ganhava dos nazistas, às vezes para passar 2 ou 3 dias. Ele comia um pouco e ele olhava para um irmão judeu e falava assim: eu não posso comer isso sozinho, ele vai morrer de fome. E ele dava parte da ração ao irmão judeu. Cristo nos chama para entender que melhor prazer existe em dar, das coisas que nós achamos que é sagrado, do que em receber. Há uns tempos atrás eu tive com um pastor. Ele disse que ele teve um pastor que acompanhou ele, que tinha uma série de livros raríssimos. E quem conhecia esse pastor sabia que aquilo era a paixão da vida dele. Eu acho que todos nós temos essas paixões, né? Se vai em casa, é flores, né? Nossa casa tem muita planta, eu e Gigi gostamos de planta, né? E talvez vocês tenham algumas paixões aí. O homem tinha paixão, né? Como alguns de nós pastores, por livros, e ele tinha lá umas raridades. E ele chegou um dia para esse pastor amigo dele e falou: olha, você é uma pessoa muito preciosa, eu decidi dar essa enciclopédia que eu gosto muito de presente para você. Que coisa a gente transmite quando faz alguma coisa dessa natureza. Olhando esse encontro de despedida, irmãos, não fica dúvida de que Paulo deixou as fragrâncias de Deus nos 3 anos que esteve ali em Éfeso. E Deus está perguntando para mim e para você hoje: o que vamos deixar para aqueles que nos rodeiam quando partirmos deste mundo? Termino minha palavra com um dos personagens que me chamou à vida pastoral. Um homem chamado Sadhu Sundar Singh. Ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Um missionário na Índia. O título que ele teve de apóstolo dos pés sangrentos é que ele entendeu tão claramente o evangelho de Jesus. Ele era filho de um homem muito rico, e por causa da sua conversão o pai o expulsa na Índia e o exclui ele de ser filho, destitui ele da filiação, e ele sai na dependência de Cristo, pregando o evangelho nos vilarejos da Índia, sem nada, com um manto apenas.
E as sandálias com o tempo vão se desgastando e ele tem que andar descalço. E nos caminhos difíceis da Índia, muitas vezes quando ele saía, as feridas sangravam o seu pé e ele muitas vezes deixava as marcas de sangue por onde ele estava, por onde ele andava. Em uma certa ocasião, um missionário chega a uma das aldeias da Índia e começa a proclamar o amor de Cristo àquela aldeia. E as pessoas daquela aldeia dizem: nós já conhecemos esse Jesus, ele esteve aqui entre nós. Será, irmãos, que aqueles que têm contato conosco, quando ouvem falar de Jesus, lembram-se de nós como imitadores dele? Não existe coisa mais preciosa do que deixar como legado uma vida que tem as marcas de Cristo, não nas palavras, mas na essência da vida. Aquilo que está além das lágrimas, na resignação às provações, em falar coisas proveitosas, em se contentar com aquilo que Deus me fez e deu, em deixar alguma coisa além das nossas palavras. Que seja assim. Senhor, eu peço em nome de Cristo, Senhor, a quem pertencemos, que nos ajude a entender como Paulo este comportamento que o Senhor deseja que tenhamos como filhos do Senhor no mundo sem esperança. Ó Deus, que a nossa vida possa exalar a beleza de Cristo, mais do que nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas coisas íntimas que só o Senhor vê em nós. Ó Senhor, que o Teu Espírito desenvolva em nós as belezas que teve em Paulo, para que assim possamos deixar elementos de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor, próximos ou não próximos, íntimos ou não íntimos, que sejam marcados com essas belezas, em nome de Jesus, amém.